Antes de chamar o chefe, eu quero chamar um VT, porque a gente se deparou com um assunto interessante. Muitas vezes a gente vê casas lindas, antigas, que fazem parte da história, né? E aí eu fico encantada. Em outras situações eu vejo lugares que tinham muita história totalmente destruídos, dando lugar ao novo, mas coisas que eram tão preciosas, que deveriam ser preservadas, saindo do cenário. O nosso chefe do dia, é com ele que a gente vai aprender a fazer o lombo, ele trabalha numa dessas construções, numa dessas casas lindíssimas. E a nossa repórter Andressa foi até lá e ela vai falar mais sobre essas casas históricas e sobre a importância da gente manter essa história viva, como a gente vê tão ricamente nos países da Europa, né? E contando a história, é um cenário ali todo preservado. Então vamos ver o que ela traz pra gente de novidade para enriquecer a nossa cultura. O Brasil é um país que carrega registros arqueológicos, ruínas e construções que impressionam pela beleza e também pela importância cultural e social. As construções históricas servem para contar a história de um período. Por isso, é fundamental a preservação desses patrimônios, como explica o historiador e arquiteto José Geraldo Simões. Falar de patrimônio, na verdade, patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, ele remete sempre a uma questão ligada à noção de legado, de herança. A intenção é deixar um legado, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, da memória da nossa história, da história da cidade, da história da sua arquitetura. E o patrimônio arquitetônico, né, preservado, ele tem essa intenção. Para que essa preservação seja efetiva, existe um instrumento chamado tombamento. Qual foi a intenção de fazer essa proteção? Foi justamente a partir de uma análise inicial, onde se constatou que esses imóveis tinham um valor arquitetônico, um valor estilístico, um valor em relação às técnicas construtivas da época, foi constatado que ele tinha um sentido de ser parte desse legado, né? Então, esses imóveis eles foram tombados pelo patrimônio histórico e aí tem uma política atrelada ao tombamento que recomenda a preservação desses imóveis. Então, esses imóveis tombados, eles não podem ser demolidos, não podem ser reformados de forma a causar uma alteração nas suas características e eles têm que ser o melhor possível, têm que ser mantidos e preservados. Conservar esses imóveis é preservar a história. Nós estamos em uma construção do início do século XX. Aqui era o ateliê de René Lefebvre, uma das mais importantes paisagistas brasileiras. Ela ficou aqui até meados dos anos 70. Hoje em dia, essa construção abriga um restaurante. Mas nós podemos perceber alguns detalhes muito importantes, como esse pé de jaca, que tem mais de 100 anos. Esse é um exemplo de que os imóveis eles podem sim ser conservados. O Fernandes ele estava me contando um pouquinho sobre a história dessa casa e tem muita coisa aqui que ainda é original, né, Fernandes? Exatamente, tudo permanece ainda como na época da René Lefebvre que morava aqui, nessa época. E qual que é a preocupação de vocês que trabalham aqui de manter esse ambiente como era antes? Sempre a gente preserva isso, sempre toda que a gente vai mexer na fachada, alguma coisa, tem que manter sempre da forma original que era a casa que ela morava antigamente. Esse restaurante, ele existe há quanto tempo? 40 anos, desde 77 existe o Via Castelli aqui. E o que as pessoas encontram no cardápio do Via Castelli? Um buffet de massas, buffet de saladas, boa carne, excelente carne, tem uns cortes maravilhosos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dessa gastronomia com o chefe que está aí com você, Cláudio. Que bacana, legal, tá vendo? Também uma inspiração.
Às vezes você tem aí a sua casa, por exemplo, uma casa que é tombada, é um patrimônio histórico, e você fala, eu não consigo, eu não posso fazer uma reforma, eu não posso fazer nada, mas você pode fazer um ponto turístico, você pode abrigar um restaurante e muito mais. Então é pra gente realmente inspirar, tocar em alguns pontos e que de repente podem fazer diferença na sua vida, né? A começar agora pelo próximo ano que já tá querendo chegar.